Bem-vindos à WebTalk Ecoseguros, com o apoio e em parceria com a Europe Assistance, em que vamos tratar o tema Ir de férias em segurança, as novas tendências e os riscos do futuro. Com base num estudo realizado pela Europe Assistance, com base em inquéritos, em 15 mil inquéritos realizados a 1000 pessoas em 15 países diferentes, este estudo da Europe Assistance permitiu chegar a algumas conclusões bastante relevantes em relação às mudanças e, no fundo, a tudo o que diz respeito a viajantes no tempo do pós-Covid. Para esse efeito, temos uma apresentação desse estudo por uma das autoras e coordenadoras, Maria João Matos, que é a diretora de desenvolvimento de negócio da Europe Assistance, e depois teremos uma apresentação e a participação, como num painel de especialistas, quer na área de turismo, quer na área de seguradora, e vermos até que ponto as duas atividades podem e devem colaborar no sentido de tornar os novos viajantes conseguirem ter uma melhor experiência e menos perturbação durante as suas férias. Muito obrigado, Maria João. Deixo consigo a apresentação do estudo. Muito obrigada, Francisco. Bom dia a todos. De facto, este estudo vem revelar algumas alterações face àquilo que tinham sido as conclusões de 2021. As principais tendências que resultam desta análise é um grande entusiasmo da maioria dos europeus, e os portugueses não fogem a essa regra, um entusiasmo para voltar a viajar. A situação económica e política, de alguma maneira, fica à frente daquilo que eram as preocupações durante os anos anteriores, nomeadamente o Covid, e agora o que mais importa, de facto, na hora de viajar. De facto, uma das principais conclusões é que a inflação e a crise económica apresenta-se como a principal preocupação na tomada de decisão de viajar, de fazer férias de verão este ano. O Covid não desaparece, mas aparece em segundo lugar e, portanto, deixou de ter aqui alguma predominância face aos outros anos. E a guerra na Ucrânia, portanto, a instabilidade política, também aparece como um fator importante na hora de decidir o destino. De facto, as principais preocupações das pessoas quando decidem viajar continua a ser aqui a preocupação em evitar alguns locais mais sobrelotados, e aqui o Covid naturalmente apresenta-se como um aspecto importante, evitar viajar também para alguns destinos e a preferência por fazerem naturalmente viagens em Portugal ou no estrangeiro em destinos mais próximos. As preocupações que as pessoas apresentam relativamente à organização e à reserva dessas viagens prende-se fundamentalmente aqui com alguns riscos pessoais, nomeadamente a possibilidade de ficar doente durante a viagem. Aqui o surto epidémico continua a aparecer também com alguma relevância. A questão económica aparece aqui em terceiro lugar, e, portanto, era qualquer coisa que não tínhamos tão presente em estudos anteriores, mas que aqui, de alguma maneira, acaba por ficar em destaque. E a quarentena, muito associada também à questão da doença e da pandemia, não desaparecem e continuam a fazer parte das principais preocupações das pessoas. Em termos de planos para as férias de verão e as suas intenções de viagem, os portugueses são particularmente otimistas e, portanto, aparecem aqui no topo das intenções de viagem face aos restantes europeus, com 79% dos portugueses a dizerem que fazem intenção de fazer férias de verão este ano, mais 17 pontos percentuais que o ano passado. Portanto, há aqui um grande otimismo dos portugueses na organização das férias de verão. Somos aqui acompanhados de perto pelos espanhóis e a tendência generalizada dos países é, de facto, de as pessoas retomarem as férias de verão e acompanhando, de fundo, a tendência que era no período pré-pandemia. Relativamente ao orçamento de férias, também temos aqui um aumento face aos valores do ano anterior. O orçamento médio dos portugueses ronda os 1.500 euros, um bocadinho abaixo da média europeia, como seria de esperar, mas acima daquilo que eram os valores que tinham do ano anterior. Portanto, há aqui também a ideia de que
chegou uma fase de alguma libertação face às restrições das viagens e, portanto, há aqui uma expectativa de ir de férias e de gastar um bocadinho mais que aquilo que era o orçamento de anos anteriores. Em termos de destinos favoritos e tipo de localização, continua a ser as férias em Portugal a preferência da maioria dos portugueses, fazer férias cá dentro. Em termos de férias no estrangeiro, há uma menor procura, mas cresce substancialmente face àquilo que eram os valores do ano passado. Portanto, há mais gente a querer fazer férias no estrangeiro do que em anos anteriores e muito relacionado com este alívio das medidas do Covid, sobretudo. E quando pensamos em viajar para fora, os principais destinos preferidos são naturalmente os países mais próximos, a Espanha, a França e a Itália. A praia continua a ser o destino desejado da maioria dos portugueses. Naturalmente que também estamos a falar de férias de verão e, portanto, a questão do bom tempo, o facto de escolherem muito destinos que já eram, de alguma maneira, destinos de anos anteriores, também continua a ser um motivo para a escolha destes locais. E a questão da segurança pesa também bastante na escolha dos portugueses. Em termos de organização, naturalmente porque as férias são fundamentalmente dentro do país ou, quando para destinos fora, mais próximos de Portugal, as viagens em carro próprio continuam a ter uma prevalência face a outros meios de transporte. O avião cresce particularmente porque há de facto um crescimento também pelas viagens no estrangeiro, mas continuam a ser naturalmente as viagens em carro próprio aquelas que sobressaem. Em termos de tipo de alojamento, continuamos a ter aqui um bocadinho aquilo que eram as tendências anteriores, o hotel em primeiro lugar, o arrendamento de casa ou fazer férias em casa de amigos ou familiares, ou mesmo em casa própria de férias, continuam a ser os principais escolhas na hora de escolher um alojamento. Em termos de hábitos de viagem, há aqui algumas conclusões interessantes e um bocadinho inovadoras neste estudo. Uma certa procura por viagens mais sustentáveis. As pessoas revelam alguma preocupação em escolher destinos ou praticar atividades que tenham um impacto positivo no meio ambiente, de escolherem alojamentos locais ou empresas de turismo local, de forma a apoiar também a economia local, de fazerem compras em estabelecimentos regionais. Portanto, há aqui muita preocupação com a questão da responsabilidade social e do meio ambiente. Resta saber se, no futuro, estas intenções e este otimismo se vai converter em práticas efetivas na escolha dos destinos e no tipo de atividades que as pessoas escolhem praticar durante as férias de verão. Existe também aqui um crescimento na intenção dos portugueses em trabalharem a partir do destino de férias, que cresceu 8 pontos percentuais face ao ano anterior, e 39% dos portugueses dizem que vão trabalhar a partir do destino de férias. Para isso também o tipo de alojamento acaba por ser fundamentalmente o arrendamento de casa ou estar em casa própria ou em casa de amigos, mas isto é uma tendência que acompanha um bocadinho as novas práticas do teletrabalho e que resulta também como conclusão deste estudo. Em termos de seguros de viagem, há aqui uma preocupação fundamentalmente com a questão da assistência em viagem, sobretudo no caso de riscos de doença, acidente, alguns imprevistos nas casas de férias, problemas de saúde com as pessoas que acompanham durante a viagem. Portanto, são sobretudo as despesas médicas e a assistência médica em viagem aquilo que é mais importante na altura das pessoas contratarem um seguro de viagem, a responsabilidade civil e os acidentes pessoais, e no caso de viagens de avião, a questão da perda ou dos danos de bagagem também aparece como uma cobertura importante. Em termos de canais de distribuição, continuamos a manter aqui a compra diretamente à seguradora ou junto de uma agência de viagens, que vende os seguros juntamente com os pacotes de férias, ou também através de corretores ou mediadores de seguros. Portanto, não há aqui uma grande alteração face àquilo que é a forma tradicional de comprar estes seguros de viagem. Um ponto importante, e também temos desenvolvido alguma oferta relacionada com isto, é aquilo que as pessoas valorizam, quais os benefícios que acham mais importantes quando viajam de automóvel.
Claramente, a possibilidade de ter uma extensão da assistência em viagem no estrangeiro, a possibilidade de terem serviços de manutenção ou de check-up do veículo antes de iniciarem a sua viagem. A cobertura de pneus também é valorizada como importante na segurança, portanto, da viagem de carro, e a possibilidade de eventualmente fazerem um upgrade ao tipo de veículo que utilizam, um veículo diferente, para poderem fazer as suas viagens durante esta época. Em resumo, aquilo que se destacaria principalmente deste estudo é de facto um grande otimismo das pessoas e a grande vontade de retomarem as férias de verão para aquilo que eram os valores, os volumes tradicionais da época pré-pandemia, mas alguma cautela nesta expectativa, porque à data da realização deste estudo, apenas 34% das pessoas tinham realizado já as suas reservas. Portanto, isto de alguma maneira revela aqui um grande otimismo e uma grande expectativa pela realização das férias de verão, mas temos que esperar um bocadinho pelo final da saison para perceber se estes valores de facto correspondem depois à efetivação e à concretização destas viagens. Continuamos a ter a preferência, claramente, por viagens em Portugal, mas há um aumento, de facto, pela procura de viagens no estrangeiro e que decorre do alívio, sobretudo, das medidas do Covid. O orçamento de férias também aumentou, face aos anos anteriores, aqui também fruto um bocadinho das poupanças, como já tinha referido, de anos anteriores e de alguma retração nos anos anteriores na realização das férias de verão. Continuamos a preferir as viagens de carro, um bocadinho decorrente do facto de se fazerem viagens em Portugal ou para destinos mais próximos, e há uma preocupação com a proteção durante a realização das viagens, nomeadamente a possibilidade das pessoas poderem cancelar as viagens no caso de terem um imprevisto. As despesas médicas, portanto a assistência médica é muito valorizada, porque o Covid, apesar de não ser a principal preocupação neste momento na escolha e na decisão de fazer férias de verão, continua a ser uma preocupação importante na altura de decidir o destino e das pessoas acautelarem o seguro de viagem para se protegerem durante as férias. Muito obrigado, Maria João Matos, pela extraordinária apresentação destes estudos e do otimismo que revelou. E não só o otimismo, como outra característica que me pareceu ser conclusão do estudo, foi que as pessoas estão mais precavidas, previnem-se melhor para eventuais problemas ou riscos ou sinistros. No caso dos seguros, será sinistros durante o tempo de férias. Mas para discutir melhor este estudo, convidámos 3 especialistas nesta área que nos vão poder ajudar a tirar conclusões mais adequadas e apropriadas. Ao meu lado está Gonçalo Ribeiro de Almeida, que é administrador do Grupo Vila Galé. Muito obrigado pela sua presença. Também obrigado Rui Guerreiro, que é Executive Director da AON, uma das grandes corretoras mundiais e em Portugal também, e João Horta Costa, que é Diretor Comercial da Europe Assistance, que foi a empresa autora deste estudo e que tem uma presença em Portugal já há muito tempo e uma boa presença em todo o mundo, no fundo. E começaria mesmo por si, João Horta Costa. Perguntava-lhe, em relação a este estudo, que novidades, que mudanças é que vê em relação ao comportamento dos viajantes em geral e dos portugueses em particular? Obrigado, Francisco. Antes de mais, também saudar aqui o Gonçalo e o Rui e agradecer-lhes também a presença nesta iniciativa conjunta do ECO e da Europa Assistance. No fundo, os resultados do estudo vêm confirmar aquele que tem sido o caminho da Europa Assistance ao longo dos últimos anos. Já num ambiente pré-pandemia que nós vínhamos alargando as coberturas dos seguros de viagem para tentar, de alguma forma, proteger o viajante até muito antes da sua partida e não só durante a viagem, até em muitos casos no regresso. Claro que a pandemia e o Covid vieram trazer aqui um tema para cima da mesa relacionado com o receio das pessoas que, mesmo marcando uma viagem, pudessem não desfrutar da viagem, seja antes, seja durante, e esse foi, de facto, o fator principal durante estes anos e que continua, de alguma forma, a destacar-se aqui no estudo, que é, ainda há algum receio das pessoas relativamente a contraírem Covid antes da viagem ou durante, o que é que lhes pode acontecer.
E, desde logo, as coberturas de cancelamento existem para isso mesmo, não é? Protegerem a pessoa do montante que despenderam na aquisição da viagem para poderem ser ressarcidas, mas também coberturas que permitam a interrupção da viagem, caso seja necessário, ou mesmo a prestação de assistência médica no estrangeiro, através da rede internacional da Europa Assistance, que é subejamente conhecida em todo o mundo como sendo uma rede muito capaz e que dá uma resposta muito rápida e eficaz nestas situações de necessidade de assistência médica no estrangeiro. Nós temos, porém, uma ambição maior, e essa ambição faz com que, por exemplo, neste momento já ofereçamos aos nossos clientes a possibilidade de, antes da viagem, poderem fazer uma consulta do viajante, que em muitos destinos é um requisito para entrar. Pensando no seu momento durante a viagem, também já oferecemos coberturas relacionadas com, por exemplo, a utilização ilícita do telemóvel, que hoje em dia, como nós sabemos, é um meio que usamos em qualquer parte do mundo, cada vez mais até já usado nos próprios estabelecimentos como meio de pagamento, não é? Através dos contactless e dos cartões que temos já carregados no telefone, e há uma preocupação das pessoas relativamente à segurança e à segurança das suas contas bancárias relativamente a isso. E essa, no fundo, nosso maior desejo e a nossa maior ambição é fazer com que uma pessoa que queira viajar se sinta completamente protegida, que pode ir até, imagine, o acompanhamento de ascendentes a cargo, cada vez mais uma situação que nós, então, em Portugal, com o envelhecimento da população, nos vemos cada vez mais nessa situação de termos ascendentes a nosso cargo e que, no caso, queremos fazer uma viagem, haver coberturas que permitam prestar auxílio e apoio domiciliário aos ascendentes que aqui ficam em Portugal. Portanto, diria que há aqui uma cada vez maior abrangência do seguro de viagem, que já não trata só daquelas 2, 3 coberturas mais típicas de acidentes ou de bagagem, e que, no fundo, hoje em dia já quase que complementa todo, desde que a pessoa começa a pensar na viagem, durante e até ao momento em que regressa. Obrigado. Rui Guerreiro, em relação aos seguros em geral, mais em geral, vê alguma mudança de tendência e acha que, no fundo, o Rui ou a AON estão a meio caminho entre o público, outros prestadores de serviços ao público e as seguradoras? Nota alguma mudança, por um lado, nos riscos e na forma de encarar e de assumir esses riscos pelo lado dos seguradores, e alguma diferença grande na procura da parte das pessoas? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e dizer que estes estudos são importantes. Portanto, temos de fazer aqui uma defesa deste tipo de estudos. São estudos de opinião, obviamente que nem sempre aquilo que as pessoas revelam como opinião depois devemos a verificar na prática, mas são estudos muito importantes e que permitem confirmar tendências que existem. Portanto, os resultados que acabamos de ver aqui não são surpreendentes, mas confirmam uma tendência. Confirmam sobretudo 2 coisas. Uma tendência de recuperação da atividade turística, portanto, forte, que neste momento existe. As pessoas, de alguma maneira, isto é como aos festivais de verão. Este ano toda a gente quer regressar e quer toda a gente ter este tipo de experiências, porque de facto foram 2 anos muito, muito duros. E o segundo efeito que existe aqui é que existem preocupações com determinados riscos, como o João acabou de dizer. Muitos deles já lá estavam nas apólices, ganharam foi um protagonismo muito maior e, portanto, são sobretudo os riscos de preparação da viagem também. Portanto, hoje em dia, os riscos relacionados com o cancelamento da viagem por motivos imprevistos. Nós, até antes da pandemia, era relativamente tranquilo e previsível a marcação das férias. Não estávamos muito habituados a ter eventos externos que pudessem afetar a viagem. Hoje em dia, aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, desde a pandemia, o aparecimento de fenómenos como vulcões a manifestarem-se, o próprio efeito da guerra, vem criar aqui um grau de incerteza muito grande e que leva as pessoas a procurarem soluções de proteção. Essas soluções têm muito a ver com a possibilidade do cancelamento por um motivo imprevisto, têm a ver com o prolongamento da estadia, se for necessário, por questões médicas. Portanto, há aqui uma série de consequências económicas para a pessoa poder fazer, e tem também a ver com fenómenos novos, declaração de estados de emergência, fechos de fronteiras. Até há muito pouco tempo atrás isto tudo parecia-nos muito teórico,
mas hoje em dia é uma realidade com a qual estamos confrontados e, portanto, as pessoas desejam ver essas alterações. Nós, na AON, são estas as novas coberturas que estamos a introduzir nos nossos produtos, aqui a nível ibérico, em Espanha, em Portugal, que visam, sobretudo, proteger estes fenómenos inesperados. Alguns deles já estavam nas apólices, mas não eram utilizados ou não eram, de facto, reconhecidos como valor pelo cliente. E o cliente, hoje em dia, no momento de tomar essa decisão de proteção, reconhece muito valor. Depois também há aqui a parte das questões médicas, a proteção total de um ponto de vista médico. A saúde, neste momento, é a principal preocupação dos portugueses. E, portanto, se já é no nosso dia-a-dia, quando estamos num cenário de férias, ainda mais. Portanto, mais é preciso desse tipo de proteção. E, portanto, é muito ampla a cobertura de medicina que se procura, querem cobrir qualquer questão que tenha a ver com medicina, mesmo com pré-existências, porque, de facto, é um momento que a pessoa está ali, quer até com o crescimento da telemedicina. E, muitas das vezes, a telemedicina pode vir, em algumas circunstâncias, quando a pessoa está deslocada, quando está em teletrabalho, poder ter um papel importante. Gonçalo Rebelo de Almeida, eu penso que o seu grupo hoteleiro, Vila Galé, terá passado 2 anos bastante complicados. E quer em Portugal, quer no Brasil, mas em Portugal certamente. E vinha a perguntar se este otimismo, se está a sentir este otimismo da retoma no fundo, dos viajantes, dos turistas, e se por um lado está a sentir esse otimismo, e por outro lado, se há alguma mudança de comportamentos, ou seja, se sente que esta necessidade de segurança obrigou o Grupo Vila Galé a medidas adicionais para que dê segurança e conforto, para que transmita segurança e conforto às pessoas. Muito bem. Antes de mais, também agradecer aqui o convite e, efetivamente, este estudo vem confirmar uma coisa que já está a acontecer na prática. O setor do turismo, e nós em particular, mas o setor do turismo e da hotelaria em geral, passou 2 anos efetivamente dramáticos de suspensão completa da atividade, onde não havia reinvenção possível. Muitas vezes nas conferências falava-se reinventar os negócios, mas nós temos um negócio que depende das pessoas circularem e se deslocarem. Se elas estão proibidas de se deslocarem e de circular, não há muito para reinventar, a não ser que eu transforme a Vila Galé numa fábrica de atum e, portanto, aí é outro negócio, não é reinventar o negócio existente. Portanto, nós efetivamente vivemos uma realidade muito desafiante. Portanto, só para recordar os números, nós estamos a falar de ter perdido em 2020 70% da faturação e mesmo em 2021 ainda 50%, e onde os pequenos picos de atividade que tivemos foi agosto de 2020 e agosto e setembro de 2021, e foram os únicos quase em 24 meses em que o mercado funcionou, e funcionou limitado essencialmente aos mercados domésticos, no Brasil o brasileiro e em Portugal o português. E, portanto, depois foram 2 anos com perspectivas de avanço que depois seguravam, não é? E, portanto, parece que agora é que vai retomar a atividade e depois recuos. Portanto, quando no final do verão e entramos no inverno de 21-22, embora se começasse já a falar de algum otimismo, também havia algum ceticismo, efetivamente, quanto ao que se ia passar em 2022, e todas as previsões feitas apontavam para sermos mais cautelosos, ou seja, que 2022 ainda ia ser melhor que 21, mas ainda bastante abaixo de 19, porque ainda ia haver o receio, havia que retomar todo o transporte aéreo e, portanto, estávamos otimistas face aos números de 21, pessimistas quando comparávamos com 2019. A realidade foi muito mais generosa e, apesar de janeiro e fevereiro ter arrancado lentamente, depois, a partir de março, as reservas efetivamente começaram a disparar. E transversalmente, não só do mercado português, que continuou a reservar e a intensificar as reservas para os hotéis, como os mercados europeus começaram todos a reagir. A Inglaterra foi o que reagiu mais cedo, mas depois França, Espanha, Alemanha, Países Baixos começaram todos a reservar. E, portanto, já chegámos a abril
com o abril já em linha com o abril de 2019, o maio já em linha com o maio de 2019 e o junho já em linha com o junho de 2019. E, portanto, as perspectivas efetivamente mudaram radicalmente e, portanto, neste momento o cenário é ter um ano de 2022 praticamente em linha com aquilo que eram os anos pré-pandemia, o que foi uma recuperação mais rápida do que aquela que era estimada, que apontava mais para 23, 24, voltar aos números de 19, e que eu justifico com duas conclusões que são importantes reter do estudo. Por um lado, houve uma repressão muito grande, hoje em dia, de uma necessidade que não é básica, mas é quase básica, de viajar e de fazer férias, e, portanto, essa necessidade, não há pandemia, ou esta pandemia, pelo menos, não a conseguiu matar, ela ficou reprimida, ficou em pausa durante 2 anos, e assim que foi possível, as pessoas retomaram essas viagens. Portanto, havia muita gente com muita sede de voltar a viajar e a fazer férias. E depois também a propensão para aumentar o gasto tem muito a ver com alguma poupança acumulada que os indicadores económicos das diferentes economias europeias apontam que havia algumas poupanças acumuladas. Portanto, a combinação de eu quero muito viajar e até tenho dinheiro para o fazer provocou este efeito de aceleração nas reservas. O que foi bastante positivo para nós. É bastante positiva a conclusão do estudo que, no fundo, os portugueses continuam a preferir fazer férias em Portugal. É natural, isso também já era expectável, que houvesse um aumento das férias dos portugueses para o estrangeiro, mas que a grande maioria continua. E os nossos números na Vila Galé indicam um bocadinho aquilo que resulta do estudo. Ou seja, houve uma procura acrescida, genericamente em todo o país, as zonas de praia e de costa com mais procura do que as outras, portanto isto também resulta do estudo, e os portugueses continuam a fazer muitas reservas nos nossos hotéis. O Algarve está com uma performance muito positiva para o verão, e portanto, neste momento, no fundo, os dados que nós já temos, à data que estamos a falar, apontam precisamente para as conclusões que o estudo teve. O que é que mudou? Este ano ainda foram diferentes os fluxos de reservas, porque teve muito parado até fevereiro, março, e depois tivemos uma enchente de reservas ali em finais de março, abril e maio. Portanto, houve uma concentração grande no mesmo período. Portanto, as pessoas atrasaram-se, principalmente os mercados da Europa, que costumam marcar mais cedo, marcaram mais em cima da hora. E o processo de reserva, e nota-se isso até nos clientes portugueses, ainda implica mais interações com as nossas equipas. Ainda fazem mais perguntas, como é que vai ser, como é que não vai ser, estas perguntas das dúvidas, mas e se cancelar, e se eu tiver algum problema, se posso cancelar, se não posso cancelar. Portanto, nota-se, porque nós medimos mais ou menos os fluxos de reservas e o tratamento de uma reserva ainda é mais demorado do que era no período pré-pandemia. E isto tem a ver com o número de questões que são colocadas, que tem muito a ver com estas dúvidas. Uma, se eu não puder viajar, o que é que acontece com a minha reserva? E outra, se eu já lá estiver e se tiver um problema, como é que são as condições? Portanto, e nós também sentimos isso no contacto com os nossos serviços, eu diria que foi relativamente aos hábitos. No fundo, da experiência que já temos, na verdade, não mudou grande coisa. As grandes motivações chegam agora ao período de verão e é praia, sol, mar, atividade exterior, piscinas e, portanto, as grandes motivações, elas continuam a estar presentes. O turismo de cidades voltou também bem mais rápido que aquilo que estava à espera. Quer Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, onde nós temos unidades, estão com uma procura já perfeitamente normal, o que também nos surpreendeu pela positiva. João José Costa, todo este abrandamento que houve em 2020 e 2021 terá também desmobilizado os prestadores de serviços, ou seja, será que a assistência está aos níveis que estava em 2019? Perdeu-se alguma coisa neste caminho? Eu acredito que não, porque estamos a falar na grande maioria em assistência no país de destino das viagens e essa assistência é prestada por unidades hospitalares e por profissionais que mantiveram a sua atividade, se calhar até em níveis superiores àquilo que tinham antes da pandemia, por força das situações pandémicas nos seus países, não é? E essa rede cresceu, pelo contrário, não foi uma rede que tenha abrandado.
Há também aqui uma vontade de alguns prestadores alargarem um bocadinho o seu leque de serviços e temos aqui, o Rui referia há bocadinho a questão da telemedicina, não é? E de facto a telemedicina ajuda muito aqui o setor dos seguros de viagem. Há bocadinho referia as consultas de viajante, estas consultas de viajante que nós oferecemos nos nossos seguros são teleconsultas. Quando a pessoa está no estrangeiro e precisa de um problema, tem um problema qualquer, precisa de um apoio médico, muitas vezes a primeira linha do apoio médico é prestada por um médico português em videoconsulta, que depois encaminha, se necessário, para uma unidade local, mas muitas das situações até são tratadas à distância pelo médico português, que é muito mais confortável de eu estar num outro país e ir a uma unidade hospitalar que não conheço, falar com um médico numa outra língua, etc. E eu diria que o setor está preparado, os fornecedores, os prestadores de assistência estão preparados. Não precisamos de transformar estes setores em fábricas de atum. Há bocadinho, quando o Gonçalo dizia isso, lembrei-me que uma das vossas unidades, penso que o Albacora, não é? Que é precisamente uma antiga fábrica de atum. E eu já lá estive hospedado e achei bastante curioso. E o setor está preparado e está ávido. Acho que todos nós estamos um bocadinho ávidos desta recuperação. No fundo, também ver as pessoas a readquirirem estes hábitos que, no fundo, alimentam as nossas indústrias também. Guerreiro, para se conseguirem produtos, cada vez se fala mais que os seguros têm que ser ultra personalizados. Sim. Cada caso é um caso. E, no fundo, o João Ortega Costa também exemplificou um pouco isso, que cada caso é um caso. Mas é possível ser rentável quando cada caso é um caso? Consegue-se construir um produto, no fundo, os riscos, os sinistros, tão standardizados, não saem de uma linha costumeira? Vamos ver, hoje em dia o mercado das viagens e o mercado dos seguros e o mercado de consumo de uma maneira geral está bastante alterado e a pandemia, estes 2 anos o que trouxeram foi uma aceleração muito grande de tendências que já existiam, quer dizer, estas tendências já vinham de trás. O que aconteceu é que em pouco tempo estas tendências todas ganharam uma importância muito, muito importante. E uma delas é o próprio processo de compra, de decisão por parte do cliente. Hoje em dia as coisas processam-se numa velocidade muito maior e, sobretudo, é muito importante o fator do contexto. As pessoas não se levantam todos os dias de manhã e querem procurar uma proteção para a viagem. Fazem um processo de tomada de decisão consciente no contexto da compra da viagem. Portanto, o que é muito importante, e hoje em dia aumentou exponencialmente, é a necessidade de informação por parte das pessoas. Hoje em dia fazem uma compra genericamente com muito maior informação. E aquilo que as seguradoras têm de estar preparadas e os corretores de seguros e os agentes de viagens e todos os operadores neste mercado têm de estar preparados para ter essa informação, para dar a informação no momento certo e ajudar o cliente nessa tomada de decisão. Depois, em termos de cobertura de riscos, já temos a primeira parte da equação, que é a necessidade do cliente, e que está evidente e que vai mudando. A outra parte da equação é a experiência de risco. E, portanto, as seguradoras, aquilo que têm vindo a fazer, e nós na AON observamos isto, porque a AON, enquanto broker, atua com todo o mercado segurador, nacional, internacional, com mercados especialistas, e aquilo que vemos é que há, de facto, uma maior importância dos dados estatísticos, da preparação da experiência de risco, dos indicadores que permitem ir alargando estas coberturas. O resultado do estudo é muito interessante, porque de facto dá a opinião do consumidor português, aqui neste caso. Nós na AON, a nível ibérico, patrocinamos um estudo também da opinião semelhante, que é a Observatur, e a AON é um dos patronos desse estudo. Está muito focado ali no mercado espanhol, mas as conclusões são exatamente as mesmas, não há grandes diferenças. Portanto, aquilo que se verifica é que há uma forte retoma, voltam a ganhar peso o avião, a busca de um destino fora, portanto, volta a mesma dinâmica. Aquilo que é preciso, de alguma maneira, é fazer face a estes novos receios que aqui estão. E, portanto, voltando ao início da sua pergunta, a contextualização é importante, o processo de digitalização é importante, porque independentemente do cliente comprar online ou na agência,
a experiência de cliente hoje em dia está a mudar, ou a comprar diretamente, muitas das vezes até compra diretamente. Depende muito da tipologia de viagem. Se for uma viagem que o cliente conheça melhor, que tenha mais informação já à partida, há mais probabilidade que o faça diretamente e através de meios digitais. Se for um tipo de viagem que envolva mais algum grau de incerteza, vai procurar ajuda e aconselhamento. E, portanto, é aí que é importante. O papel das seguradoras aqui é muito importante, porque fala diretamente com o cliente. E, portanto, nós e os operadores turísticos, temos em tempo real aquilo que é a reação das pessoas. E vemos que esta atividade, às vezes, está muito sujeita a decisões políticas que se tomam, e essas decisões não são normalmente mais lentas. Quem fala diariamente com o cliente tem mais rapidamente acesso a estas tendências e pode atuar. Gonçalo de Almeida, é preciso... o grande foco dos operadores turísticos e dos hoteleiros, com certeza, é que exista uma boa experiência, que os seus clientes tenham uma boa experiência. Para isso, há um lado que controlam, que é no fundo o serviço que prestam, mas há o outro lado que não controlam, que é os incidentes que acontecem. Posso perguntar se há uma diferença entre lidar com um cliente que está bem coberto por uma seguradora, de outro que, no fundo, vai, se calhar, depender completamente do hotel para conseguir resolver os seus problemas. Ou seja, vê interesse em que o seguro faça cada vez mais parte do pacote turístico e da oferta turística? Indo diretamente, respondendo diretamente, sim, e tentando explicar um bocadinho porquê. A experiência turística, que muitas vezes as pessoas quase que a arrumam na experiência dentro do hotel, o hotel é uma pequena parte de uma experiência turística mais alargada, que começa desde o momento em que a pessoa começa a pesquisar e onde reserva, e como marca, e depois como sai de casa, como viaja, e etc. E, portanto, na experiência turística há um conjunto de pontos, e como disse bem, que estão completamente fora do nosso controle. E nós, obviamente, que sentimos, inclusive é o clima. Não é? E, portanto, nós sentimos que o relacionamento com o cliente, quando as experiências em volta, seja no transporte aéreo, porque o voo se atrasou, porque perdeu a mala, porque está mau tempo, porque o táxi foi dar uma volta que não devia, todo este tipo de experiências negativas, e vai impactar o relacionamento do cliente connosco. Portanto, o que quer dizer que, e portanto, a avaliação que ele faz e o tipo de relacionamento que tem connosco, se as outras experiências não lhe correram bem, vai afetar negativamente. A predisposição do cliente ao relacionar-se connosco vai ser diferente e, por norma, mais difícil de gerir. Por isso, o que é que eu diria? Se o pacote de coberturas de riscos nas diferentes vertentes que temos estado a falar, entre o cancelamento, a viagem, o transporte, a doença, estiver acautelada, este nível de conflitualidade ou potencial conflitualidade à volta destes incidentes deixam de estar na minha esfera de relacionamento. E, portanto, nós damos o apoio, mas é quase como um apoio emocional ou moral, não tendo que nos envolver no processo. Ou seja, não temos que ir à procura do médico, não temos que garantir o transporte até ao centro de enfermagem. E, portanto, tira-nos da nossa esfera um conjunto de situações que nós também não controlamos totalmente, que temos que estar preparados para dar esse acompanhamento, mas quando existe esta cobertura e esse serviço funciona bem, a nossa experiência e o nosso relacionamento com o hóspede fica muito mais fácil, porque, no fundo, é um bocadinho uma assistência mais emocional e não tanto operacional do tema. Se o tivermos que fazer, também fazemos, mas existindo essa cobertura, obviamente, que facilita. E no fim do dia vai melhorar a experiência e a avaliação que o cliente faz de todo este seu percurso. E que, quando ela corre bem, tendencialmente influencia positivamente todos os participantes, ou seja, inclusive, no limite, a experiência do destino. É muito frequente, e nós, em conversas mais informais, às vezes alguém criticar: não gostei nada de Madrid, pronto, numa generalização, e foi porque houve uma experiência ou num hotel, ou no restaurante, ou no transporte, que não correu bem.
E depois há uma tendência para generalizar. E, portanto, e também nós não temos que combater que eventuais más experiências aqui ou ali levem globalmente uma percepção errada do destino de Portugal ou do destino de Lisboa no sentido mais macro, porque isso sim pode ter uma capacidade de afetar a procura futura maior, porque a pessoa não consegue distinguir que não, aquilo foi um caso isolado, não é o padrão do destino. Portanto, estas soluções de cobertura, e uma vez que isto também está na mente das pessoas, por várias razões, porque têm acontecido estes episódios, porque os mídias andam permanentemente em cima destes episódios, e, portanto, todas estas coisas estão muito mais vivas. As pessoas estão com o tema dos riscos mais à flor da pele. E, portanto, antes, quando se pensava em férias, se calhar o tempo que se dedicava a pensar no risco era menor do que o tempo que se dedica hoje. E, portanto, isso passou a ser uma componente, acho que mais importante. E é como disse há bocado e achei graça, muitas das coberturas se calhar já estavam nas apólices, mas hoje em dia ninguém ligava muito e agora se calhar aquilo pode ser um ponto forte até na venda ou no convencer o cliente a subscrever a apólice, e ela já lá estava, quer dizer, não se fez nada de novo, não, está aqui. Isto é uma característica importante. Jorge Costa, para concluirmos, diga-me uma coisa, até que ponto é que no futuro poderá haver uma relação mais estreita entre seguro e pacote de viagem, por exemplo, em que um vende o outro? Certo. O chamado seguro embedded ou embutido será a palavra incorreta em português, mas no fundo começarem os dois lados, as áreas comerciais dos dois lados, a puxarem uma pela outra. Vê isso como possível? Vejo isso como possível e principalmente num trabalho diretamente com os próprios operadores. Ou seja, o mercado hoje em dia, principalmente na área das reservas de viagem, está muito dominado por players internacionais, no fundo, aos quais as pessoas recorrem para fazer as marcações das suas viagens, ou pelo menos a pesquisa. Eu acho que hoje em dia há aqui um padrão muito comum, que é pesquisamos todos nos Airbnbs e nos Bookings e não sei o quê, e depois vamos sempre à unidade saber se tem melhores condições e perguntar ali algumas coisas que as plataformas não nos respondem. E eu penso que é precisamente aí que nós ainda temos aqui algum trabalho para fazer, porque acho que há uma forma aqui dos próprios operadores se diferenciarem destas plataformas que tem a ver com a camada de serviço que conseguem pôr para além do seu serviço base, não é? No caso dos hotéis, por exemplo, do alojamento. Podemos estar aqui a falar de um pacote que, por exemplo, inclui o transfer automático do aeroporto para a unidade, que disponibiliza um médico à unidade sempre que necessário, que no limite pode ter um personal trainer em videoconsulta para as pessoas que estão de férias não perderem a sua forma física. Até cruzamentos com alguns operadores de pacotes de circuitos turísticos e etc. E, portanto, aqui como o seguro a servir aqui um bocadinho como o elo de ligação entre estes agentes todos e beneficiando um bocadinho este cross-selling entre eles, não é? E nós vemos que esse é um trabalho que ainda tem espaço para crescer, não é? Porque relegamos sempre muito as questões dos seguros ou nas próprias plataformas de reservas ou já diretamente nas plataformas mesmo específicas de contratação de seguro, e eu acho que há aqui uma oportunidade ainda de se trabalhar um bocadinho a montante desta operação e envolver os operadores mais locais um bocadinho nesta cadeia que se pode fazer com o seguro a ser o elo que os liga a todos. O Rui perguntava-lhe o mesmo, acha que pode haver sinergias entre os diferentes stakeholders do turismo? Eu acho que só pode haver, quer dizer, este é um modelo de negócio do ponto de vista segurador e é uma oferta que está disponível para o cliente, que só funciona havendo estas parcerias e, portanto, havendo aqui a sensibilidade tanto dos operadores turísticos como das empresas de risco e trabalhar-se em conjunto para se poder oferecer. O facto de nem todos os riscos são realmente importantes para todos os destinos é um exemplo. Portanto, isto tem de haver um match entre aquilo que a seguradora oferece em termos de risco e a localização de determinados destinos, porque nós sabemos à partida que há determinados destinos que exigem determinadas tipologias de proteção ao cliente. Esse é um bom exemplo e aqui o papel dos distribuidores do setor segurador é muito importante
no sentido de adequar verdadeiramente a oferta a cada um dos destinos. Isto não pode ser feito de um lado sem o diálogo do outro, portanto isso é uma questão permanente. Depois também dizer que hoje em dia existem aqui uma série de tendências, e o João falou que há algumas delas, também existem tendências que há determinado tipo de coberturas que podem ser ativadas e desativadas consoante a interação digital do cliente. Esse é um exemplo. E a pessoa pode ter digamos, uma proteção base que ativa e desativa em função daquilo que é a sua mobilidade, mas depois é sempre preciso acrescentar esta componente de sofisticação, de adaptação a cada um dos lugares. Nós na ON vemos isso assim, portanto, nós estamos a atuar aqui no mercado como especialistas em distribuição, em que, na verdade, aquilo que fazemos é falar com o mercado segurador e perceber a perspectiva do mercado segurador sobre este mercado e, ao mesmo tempo, falar com os nossos parceiros na distribuição, as agências, os hotéis, os operadores, e perceber as necessidades. E o trabalho que fazemos é este trabalho de match, portanto, de encontrar as necessidades de um e do outro lado, para que, como já foi dito aqui, a experiência do cliente o leve a que possa, no futuro, repetir a compra e, portanto, o consumo deste tipo de pacotes. Jorge Bruno Almeida, vê benefícios nesta mistura de canais, ou seja, do canal hoteleiro ao operador turístico, ser mais entusiasmado no facto dos seus clientes terem boas coberturas e logo isso ser um estímulo, um bom seguro estimular um destino? Sim, um bocadinho na linha daquilo que já temos vindo a falar, no fundo de melhorar a experiência total de um cliente num destino ou no seu momento de viagem. Casando isto com a identificação do perfil do cliente. E depois, casando isto com o destino que estamos a falar, obviamente que há aqui a complexidade do produto precisa de ser trabalhada e tem que ser trabalhada em conjunto entre as seguradoras, os players turísticos, envolvendo até muitas vezes os próprios destinos. E não há dúvida que as preocupações de saúde elas não vêm só, e porque estamos a falar essencialmente no âmbito do mercado emissor europeu, e aqui as semelhanças são grandes. Estamos a falar de uma outra coisa que já vem de trás, que é Portugal está a envelhecer, mas genericamente a Europa está a envelhecer. Mas está a envelhecer tendencialmente bem, no sentido de que é expectável que as pessoas até aos 80 e tal, 90 anos, portanto, a esperança média de vida ainda não voltou para trás, e portanto ela tem vindo sempre a aumentar, estas pessoas também querem continuar a viajar cada vez até mais tarde. E, portanto, isto traz mais riscos, e a cobertura de riscos e as necessidades deste tipo de viajantes também é diferente. Portanto, isto não é nada de novo da pandemia. O que a pandemia trouxe foi pôr em cima da agenda as questões de saúde. Isso seja, agora chamou-se Covid, mas pode ser outro tema qualquer, mas que já vem de trás também um bocadinho e nós temos que estar preparados para cobrir, para que estas pessoas tenham uma experiência de viagem positiva, em cobrir estes riscos. Obviamente que os temas de saúde aumentaram a complexidade da cobertura dos seguros, porque uma coisa era o cancelamento da viagem e o tema do avião ou das bagagens, ou de perder algum objeto, que era mais linear, não há tanta diferença nem de destino, nem de acordo com as pessoas, cada um perdeu a sua mala, é aquela mala. Pronto. Quando falamos na saúde, falamos de dois problemas. As pessoas não são iguais e, portanto, cada cliente tem especificidades próprias relativamente à sua saúde, uns com pré-existências, outros sem pré-existências, uns mais novos, outros mais velhos, e, portanto, isto aumenta a complexidade. E, por outro lado, os destinos também não respondem da mesma forma, ou seja, o destino tem boas instalações médicas, tem boas infraestruturas hospitalares, não estão sobrelotadas, têm capacidade de dar resposta. E estes dois temas na equação é mais difícil de balizar, no sentido de manter também o pacote seguro com um valor equilibrado, não é? Porque senão eu disparo a apólice lá para cima, ao prémio, para cobrir todos os problemas. E esta engenharia entre o que é que o destino tem de serviços de saúde disponíveis, quais são as características do viajante
e que preço é que se consegue pôr neste... Esse eu acho que vai ser aqui o desafio que temos todos que trabalhar em conjunto e ir afinando que coberturas é que são necessárias. Vamos começar por pensar para quem viaja para Portugal, no fundo, agora que é onde nós estamos. Mas acho fundamental fazer-se este trabalho em conjunto, entre os players todos envolvidos, desde que isso no fim do dia, acredito eu, vá melhorar a experiência do viajante e do cliente. Bom, eu penso que dissecámos bastante bem o estudo e as novas tendências. O estudo foi só um pontapé de saída para uma conversa bastante enriquecedora, onde, de certa forma, concluímos que realmente todo o turismo e as viagens estão... Há um sentimento bastante otimista, mas ainda não está ao nível do que estaria em 2019. Mas não estando ao nível, todas as entidades acho que estão já preparadas para um crescimento maior e principalmente com um dado claramente novo, que é os cuidados com saúde, que já existiam, como o Rui Guerreiro lembrou, as coberturas até já existiam, mas as pessoas não olhavam para elas, agora olham. E vimos também a possibilidade que a Europa Assistance tem de dar resposta a estas novas necessidades e no fundo, a descansar as pessoas. E, por outro lado, também, do lado do Gonçalo Rebelo de Almeida, percebemos que os seguros podem ter um papel importante nesta cadeia de valor das viagens e eu, francamente, o Gonçalo até elevou bastante os seguros, pensava que não era tão relevante e o Gonçalo deu a entender que sim e que pode vir a ser mais no futuro. E quero agradecer muito João Horta e Costa, Rui Guerreiro, Gonçalo Rebelo de Almeida. Muito obrigado e até breve. Voltaremos com certeza a este assunto em breve. Muito obrigado.